Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uva, que sai de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uva, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último, e termine pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem o que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou vocês está com inveja somente porque fui bom para eles? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você pode tomar seu assento em nome de Jesus. Nossa passagem, ela pode falar de muitas maneiras, de muitos jeitos. Nós podemos interpretar elas de muitas maneiras. Nós podemos interpretar ela como um fazendeiro. Nós podemos interpretar ela como Deus. Então, cada um pode interpretar de um jeito. Deus pode usar cada um para falar de um jeito. Então nós podemos interpretar essa passagem desse jeito. Aqui Jesus, ele usava a parábola porque o povo não entendia. Como até hoje também muitas pessoas não entendem o que a palavra quer dizer. Muitas pessoas, ela ouve a palavra, mas não entende. Ela lê a palavra, mas ela não entende. Tem pessoas que têm facilidade de entender, tem pessoas que não têm. Quando a gente não entende a palavra, então a gente procura ouvir muitas pregações naquele tema, pegar várias visões de vários pastores, porque cada pastor tem uma visão. Deus usa cada pastor de um jeito.
para falar de um jeito para aquela igreja, porque as igrejas não são iguais umas às outras. As pessoas não são iguais. Os pensamentos não são iguais. O modo de agir das pessoas não são iguais. Então, para cada lugar, Deus trabalha de um jeito. Se nós, eu fico olhando aqui nessa igreja, a gente louva um hino da harpa. Se nós formos na outra igreja, é outro hino de outra, da mesma harpa, mas outros hinos. Então, chega naquele dia, todos os hinos das harpas são louvados a Deus. Então Deus trabalha assim, para cada lugar, para cada vinha, Ele tem as pessoas certas. E nessa palavra, nós podemos entender que esse homem saiu cedo. Saiu bem cedo para ir buscar pessoas para trabalhar. Isso olhando para o lado carnal. Se nós formos olhar para o lado espiritual, Deus também começa cedo. Ele começa a usar as pessoas cedo. Ele busca as pessoas cedo para fora. É que esse homem fez, ele foi buscar as pessoas para trabalhar na vinha dele. E ele combinou com aqueles homens que foram trabalhar. E Deus também. Deus tem um compromisso. Quando Ele pega uma pessoa para trabalhar, Ele tem um compromisso. Mas às vezes nós, que deixamos de cumprir esse compromisso, de trabalhar, mas esse homem pegou os melhores homens. Normalmente, quando você vai pegar alguém para trabalhar, o que você faz? Você faz uma reciclagem, você vai pegando os melhores. Mas sempre tem aqueles que vão se perdendo pelo meio. Quando nós vamos trabalhar numa empresa, o que a empresa vai? Ela vai escolhendo os melhores para ir trabalhando. Como esse homem fez. Creio que ele pegou os melhores. Mas mais tarde ele foi. Creio eu que eles não estavam dando conta. Ele foi lá e pegou os outros um pouquinho melhores. Trouxe também e veio trabalhar. E se nós for falarmos em tempos de hoje, está difícil até para arrumar gente para trabalhar. Isso falando carnalmente. As pessoas do interior hoje não querem trabalhar. Mas você sabe, fazendo vídeo, fazendo TikTok, fazendo não sei o quê. Verdade. Ninguém quer trabalhar mais. Para a casa do Senhor, então, piorou mais ainda. Está mais difícil. É uma dificuldade tão grande para vir para a igreja, mas tão grande que sempre é impedimento. Sempre tem impedimento. Eu não vou por isso, eu não vou por aquilo, eu não vou porque estou atrasado, eu não vou por aquilo. Irmãos, nós temos que, mesmo atrasado, mesmo você chegar na hora do sim, na hora de ir embora, mas você fez o sacrifício de vir na casa do Senhor. Deus reconhece. Aleluia. Deus entende o sacrifício que você fez. Eu, graças a Deus, eu não tenho essa dificuldade. Eu venho para a casa do Senhor alegre, com o coração contente. Porque se você falar que você veio para a igreja, hoje eu vim para a igreja daquele jeito.
Eu vim só pela misericórdia de Deus. Eu não estava aguentando mais. Irmão, sempre você vai vir daquele jeito. Sempre você vai vir só pela misericórdia de Deus. Agora, se você vir toda vez, você vir alegre, vir contente, você pode estar arrebentado. Mas se vir de coração alegre, eu estou arrebentando essa pessoa e ele continua alegre. Ele continua indo para a casa do Senhor alegre. Ele continua indo fazendo a obra do Senhor alegre. Ele desiste. Ele desiste, ele vai procurar outro que seja mais fácil. Ele antecipa depois. Ele vai juntar mais soldados, vai ir atrás de você. Por isso nós temos que vir para a casa do Senhor alegre, contente. Aleluia. E aqueles que têm. Às vezes eu vejo uns pregadores falando, foi misericórdia de Deus. Gente, nós não podemos falar para uma pessoa que se ela tem um problema, para ela largar o problema lá fora. É verdade. Se ela tem um problema, ela tem que trazer o problema dela para cá. Porque ela vem, para quê? Para que Deus alivie o fardo dela. Ela já está vindo na igreja por esse problema. Porque ela está cansada. Ela está com dificuldade. Ah, larga seu problema lá fora. Então o que ela veio fazer na igreja? A palavra de Deus diz: venha como está. Para vir para a igreja como está, então você vem como está. Chega, fala. Deus vai usar alguém para falar. Deus sempre usa. Amém. Senão você mesmo pode ajoelhar. Já, Mateus, o Senhor sabe porque eu estou aqui. O Senhor sabe pelo que estou passando. Usa uma pessoa, um servo hoje para falar comigo. E Deus usa. Aleluia. Voltando na palavra. Esses homens foram trabalhar, creio eu, pelo local que era tudo seco. Deveria ser um sol quente, né? Eles deveriam ter sofrido bastante o dia trabalhado. E naquela época, não é que nem hoje, trabalha às vezes 30 dias para receber o mês. Nessa época aqui, ele tinha que pagar o salário todos os dias. Todos os dias, à tarde, aqueles que trabalhou recebem. Às vezes, hoje nós trabalhamos 30 dias, precisa implorar para o patrão pagar ainda. Naquela época não, tinha que pagar todos os dias. Esses homens trabalhou o dia inteiro, chegou à tarde, chegou aquela hora boa, né, de receber aquela moeda de prata. Creio que eles estavam tudo contentes no final do dia. Mas depois os corações daqueles que começaram cedo entristeceram. Por quê? Porque eles viram aqueles homens recebendo uma moeda de prata. Trabalhou 1 hora e recebeu uma moeda de prata. Nós também, às vezes, olhamos por irmão, quando vê quase nada, às vezes não fez nada, e recebeu uma bênção. Nossa irmã não fez nada e recebeu uma bênção. Eu estou fazendo e não recebo nada. Tem pessoas que questionam a Deus. Porque um irmão recebeu a bênção, não fez nada e recebeu uma bênção. Falei, eu faço, estou na obra direto. Toda terça, quinta e sábado eu estou aqui e não recebo bênção. O irmão veio uma vez só e recebeu uma bênção. Por que ele recebeu uma bênção? Porque era dia dele receber a bênção e Deus trouxe ele naquele dia para receber a bênção dele. Nós não entendemos o trabalhar de Deus.
E esses homens começaram a receber essas moedas, começando, chegou por último. E aqueles que tinham trabalhado o dia inteiro se decepcionou naquele momento que recebeu o pagamento, o mesmo valor. Hoje é diferente. Você trabalha meio-dia e recebe meio-dia. Você trabalhou o dia inteiro, você recebe o dia inteiro. Mas esses homens trabalharam o dia inteiro para pegar o mesmo valor que aqueles que tinham trabalhado uma hora. Se fosse nós, nos tempos de hoje, nós fazíamos a mesma coisa. Nós não íamos nos conformar. Como pode? Eu trabalhei o dia inteiro e aquela pessoa trabalhou uma hora e recebia a mesma coisa aqui. Nós é querer começar a criticar, a julgar. Como nós acabei de falar, né, que começamos a questionar Deus quando o irmão recebe uma bênção e nós não recebemos. Nós procuramos o porquê. Não tem um porquê. Não tem. Como esse homem deu uma moeda para cada um. Ele deu por quê? Porque era dele. Porque o dinheiro era dele. Assim é Deus. A bênção é de Deus. É Deus quem dá a bênção. É Deus que é dono da bênção. Não somos nós. Nós temos que fazer por merecer essa bênção. Como esse homem, ele achou que esses homens que trabalharam uma hora mereceram. Ele pagou a mesma coisa. Ele sentiu no coração de pagar a mesma moeda. Pode ser sim, porque ele viu as necessidades desses homens. Nós enxergamos a necessidade que cada um está passando? Não, porque nós não conhecemos o que o irmão passa dentro da casa dele. Nós não sabemos o que cada um tem. Nós não sabemos qual a dificuldade de cada um. Esse homem sentiu no coração de pagar essa moeda para cada um. Assim é Deus. Ele dá conforme a necessidade de cada um. Às vezes nós não precisamos naquele momento. Tem pessoas que precisam mais naquele momento do que nós. Mas às vezes nós somos egoístas, porque nós mas faz tanto tempo que eu estou pedindo, eu fiz já tanta campanha. Se Deus não deu, é porque não era no tempo certo, não é o momento certo. Não é o momento certo. O momento certo você vai receber sua bênção, você vai receber aquilo que Deus tem para você. E esses homens não queriam entender o porquê. Vocês estão com ciúme? Porque eu dei uma moeda para eles. O dinheiro é meu. Eu pago do jeito que eu quiser. Irmãos, nós precisamos entender naqueles últimos tempos, a palavra de Deus diz que até no último momento aquele que se arrepender verdadeiramente de coração é salvo. Aí não vai ter, porque eu fiz a obra tanto tempo, 30 anos, 40 anos. E às vezes não vai receber. Porque naquele último momento, ele olhou para aquele irmão. Aquele irmão é merecedor. Como diz aqui, os que chegou por último trabalhar, recebeu a moeda. Assim também
pode acontecer nas nossas vidas, que no último momento nós achar que aquele irmão que se arrependeu no último instante não é merecedor. E Jesus está ensinando que eles também são merecedores. Eles também são merecedores. Não só nós somos merecedores. Não é porque eu fiz 10, 20, 30 anos que eu sou melhor. Mais importante. E o que eu fico mais assim, que eu não entendia, demorei um pouco para entender, é nesse versículo 16, que diz assim, Jesus terminou dizendo: assim aqueles que são o primeiro serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Eu achava assim, nossa, não é justiça? Eu ficava perguntando para mim. Mas depois a gente começa a entender. Nessa parábola nós entendemos o que ela quer dizer. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Porque as pessoas que chegaram por último, eles não têm entendimento. Eles não têm sabedoria. A fé deles são fracas, são poucas. O que acontece? Tem que recolher isso primeiro. Nós, cristãos, nós temos que entender que se nós ficarmos por último, é porque nós somos fortes. É porque nós estamos fortes. Nós devemos se orgulhar que Deus nos deixa por último. É porque Ele tem a certeza que nós não vamos nos cair, que nós não vamos se perder. Nós somos fortes. Nós conseguimos lutar contra o inimigo. Nós temos força para lutar contra o inimigo. Aleluia, Jesus. Porque nós já estamos acostumados com essa batalha. E somos travados em nossas vidas. As pessoas lá de fora não, eles não estão acostumados. Pode ser que eles não aguentam essa batalha. Porque eles não estão calejados, eles estão fracos. Como diz Paulo, né? E eles bebem leite. Eles não comem uma comida sólida. Então nós já comemos essa comida sólida. Nós já estamos fortes, resistentes. É isso que Jesus quer nos ensinar nesta noite, nessa parábola. Esse primeiro e último pode significar muita coisa. Nós podemos interpretar de muitas coisas. É só nos aprofundar. Ela pode falar de várias maneiras. Você pode ser o último a ter chegado na igreja, você pode ser o primeiro a ter chegado, você pode ser o último chegado e o último a sair, o último a chegar, o primeiro a sair. Pode ser muitas coisas. Você pode ser o último a ter chegado, o primeiro a receber a bênção. Pode ser muitas coisas. Pode falar de muitas maneiras. Mas que nós temos que aprender que não significa que aquele irmão que chegou por último, ele não é merecedor de receber essa bênção. E sim, a mesma bênção que nós recebemos, ele também é merecedor de receber. Porque Deus é o mesmo Deus, o meu, o seu, de todos. E nós todos vamos receber o mesmo galardão. Nós vamos para o mesmo lugar. Em tempos diferentes, mas nós vamos para o mesmo lugar. Nós vamos participar da mesma ceia, da mesma mesa. Como nós podemos olhar para o irmão e falar assim, que o irmão não é merecedor
nós todos somos merecedores perante Deus. Mas às vezes tem aqueles também. Não que ele não seja merecedor. Sim, ele é merecedor, mas ele não quer. Ele não quer. Ele tem toda a oportunidade na vida de receber a bênção, mas ele não quer. Então, quando nós temos algum problema com alguma pessoa, Deus vai colocando ele no seu caminho para você consertar aquele erro. Para que você vá lá e faça esse trabalho. Deus às vezes coloca uma pessoa no seu caminho para que você ajude. Porque às vezes nós pensamos assim: tem que ajudar o irmão, é só em oração. Não é só em oração. Nós temos várias maneiras de ajudar um irmão. E Deus vai tocar no coração. Às vezes nós estamos indo de carro, ou de moto, ou até a pé. Às vezes você está indo a pé e fala: meu Deus, eu estou tão cansado. Se aparecesse assim uma bênção, um anjo para me dar a carona, Deus vai e coloca. Eu já contei aqui, às vezes eu vou contar de novo, porque às vezes tem pessoas que não ouviram. Eu estava na loja, aí tem uma mulher que sempre passava lá para pegar, ela vinha, pegava o filho na creche, depois voltava a trabalhar. Ela parou na frente da loja e falou: nossa, meu Deus, eu estou tão atrasada. Se o anjo me viesse para me dar uma carona. Ela acabou de fechar a boca, o anjo apareceu. Mas ela não entendeu que era o anjo. A mulher chegou e falou assim: você sabe onde fica tal lugar? O lugar que ela trabalhava, que ela estava atrasada. Ela falou assim: você sabe onde fica tal lugar? Sei, fica assim, 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 assado. E não falou para a mulher que ela estava indo para lá para ensinar a mulher. Porque ela pediu o anjo. Depois que a mulher foi embora, ela falou assim: meu Deus, o que eu fiz? O anjo já tinha ido. Eu falei: eu pedi, Deus me mandou, mas eu não entendi. Então às vezes tem muita coisa que nós precisamos estar atentos. Se Deus mandou, você pode falar para a pessoa, falar assim: olha, se você não se incomodar, eu estou indo para lá. Se você quiser me dar uma carona, eu te ensino o caminho para lá. Porque Deus já tocou no coração daquela pessoa para que aquela pessoa estivesse ali naquele instante, naquele momento. Quantas vezes Deus coloca uma pessoa no nosso caminho e nós não enxergamos? Quantas vezes, que nem a nossa irmã que falou, que a pessoa foi lá e ela falou que não estava. Às vezes a pessoa vai e bate. Às vezes é um anjo que está batendo na nossa porta, tendo uma bênção para nós, e nós não saímos. Antigamente eu olhava o testemunho de Jeová e eu sumia. Hoje não. Bate, eu vou lá, converso, falo com eles. Antigamente eu corria, hoje não. Quer falar? Vamos falar. Quer falar de Deus? Vamos falar de Deus. Aí, gente, eu que querer que eles vão embora, não, eles que vão embora. Porque nós começa a conversar, começa a falar. Não, irmão, não é entender, nós vamos fazer mais por aí a obra. Então, não é eu que corro dele, eles que correm de mim. É o contrário. Agora, antigamente não, estava sempre correndo, eu via ele já ficava quietinho. Hoje não. Então a palavra de Deus, ela é
ela transforma nossas vidas. Ela alivia nosso fardo. Ela nos faz bem. Ela nos faz bem a palavra. Nós temos que pensar também, muitas vezes, eu, graças a Deus, não tenho esse problema. Tem muitas pessoas que acham que a palavra de Deus é um fardo e Deus não se agrada. Deus não se agrada dessas pessoas que pensam que a palavra é um fardo. Vir para a igreja é um fardo. Nós não podemos ter esse pensamento no nosso coração. Por isso que ele diz, mesmo na dificuldade, mesmo se o diabo tentando para que você não vá, mas vá. Seja firme. Se você está tendo dificuldade para vir para a igreja, não fala que você vai vir para a igreja. Fica quieto. Não fala nada. Quando chegou naquela hora, põe a roupa e vem. Porque quando você fala, naquele momento, fala, hoje eu vou para a igreja, o diabo trabalha. Agora, quando você não fala nada, não fala. Porque o diabo ouve quando nós abrimos a boca. Se nós só pensarmos, ele não sabe o que você está pensando. Agora, a partir do momento que você abriu a boca, ele já sabe. Por que ele sabe? Porque você falou. Porque você contou. Porque Deus, você não precisa falar. Porque Deus está sempre sondando o nosso coração. Ele sempre sabe o que nós estamos passando. Ele sempre sabe o que tem no nosso coração. Porque a palavra diz, mesmo antes de nós abrirmos a boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Porque Ele sabe o que nós sentimos no nosso coração. Ele sabe qual é o nosso desejo. Por isso que nós temos que estar sempre desejando coisas boas, pensamentos positivos, nunca pensamento negativo, sim pensamento positivo, desejando boas coisas, principalmente para as pessoas. Uma dificuldade hoje que o ser humano tem, que a palavra de Deus diz, orai pelo seu inimigo. Isso é uma barreira para as pessoas, principalmente para os cristãos. Quando ele não gosta de uma pessoa, ele já quer que aquela pessoa some da frente dele, da rua da casa dele, da vizinhança dele. O que a palavra diz? Vamos fazer o contrário. Vamos orar para aquela pessoa. Para que Deus mude aquela pessoa. Do mesmo jeito que Deus, vou falar por mim, que Deus me mudou, também pode mudar a vida deles. Do mesmo jeito que Deus me tirou de onde eu estava, pode tirar eles também. Como aquele homem tirou aqueles homens que estavam lá na praça sem trabalhar. Assim também Deus pode fazer na vida daquelas pessoas que estão lá, perdidas. Deus pode tirar eles e fazer a obra. Porque a Bíblia diz aqui que foi cedo, 9 horas, 1 hora, 3 horas, 5 horas. Se nós formos olhar, pode ser que seja hoje, semana que vem, mês que vem, o ano que vem, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Mas Deus está sempre pegando pessoas para a obra de Deus. Se nós acharmos que daqui uns dias não vai ter lavador, sempre vai ter. Deus sempre levanta. Deus sempre transforma as vidas das pessoas. E quem que Deus pega? Justamente aquelas pessoas que falam, não, a pessoa não vai dar nada.
aquele ali está perdido, aquele ali não tem mais jeito, aquele ali já está no fundo do poço. Aí Deus vai lá e levanta. É esses que Deus quer. Mas para que Deus quer essa pessoa? Para mostrar a glória dele, para mostrar o que ele é capaz de fazer nas nossas vidas, que ele pode transformar nossas vidas. Exemplo de Paulo, transformou a vida de Paulo, de perseguidor para ser perseguido. Assim é na nossa vida. Hoje nós podemos estar por cima, hoje nós podemos estar bem. Por isso que eu digo, se você está bem, agradeça a Deus por você estar bem. Aleluia. Porque amanhã não nos pertence. Você está bem hoje, mas amanhã você pode acontecer algo na sua vida. Você pode ficar em cima da cama. Você pode perder a memória, você pode perder uma visão, uma audição, um paladar. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã nas nossas vidas, por isso nós temos que estar sempre agradecendo a Deus, vindo na casa do Senhor, fazendo a obra dele, para que ele se alegre, que se agrade. E se você estiver na casa do Senhor sempre fazendo a obra dele, estiver passando por algumas provações, creio que para mostrar para Satanás que você é firme, que você é um bom soldado, porque nós podemos ser usados de muitas maneiras, de várias maneiras, de muito jeito, mas que nós temos que provar que nós somos fiel a Deus, que nós entendemos que não é no nosso tempo, é no tempo dele, que não é do nosso jeito, é do jeito dele, que o que nós temos aqui não é nosso, é emprestado. Deus é fiel, aleluia. É emprestado. Nós temos que entender o que nós temos que cultivar é aquilo que Deus deixou para nós, Aleluia, Jesus. que é o Espírito Santo, para que ele cresça, para que ele dê bons frutos, para aquele grande dia da colheita só colhe bons frutos, que não tenha frutos ruins no meio da nossa colheita, que seja uma vinha abençoada nas nossas vidas, para que nós possamos dar um bom vinho, um vinho agradável, porque o vinho não é para agradar nós, é para agradar as outras pessoas. Quando Jesus transformou a água em vinho, foi para quem? Foi para ele? Não. Foi para as outras pessoas. Então é assim na nossa vida. Que nós levamos essa palavra no coração, meditamos ela, que possamos entender que essa palavra pode nos dizer no nosso coração de várias maneiras. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por mais um dia, agradeço a cada um que está aqui nesta noite, em nome de Jesus.